Nós começaremos hoje a nossa manhã com ela, que é economista, graduada em Direito e especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É sócia da empresa Consultores Associados do Brasil e também de sua editora. Ela tem colaborado na implementação de projetos de consultoria empresarial com foco em resultados sustentáveis em empresas brasileiras de vários segmentos, além de ser também escritora, e vem dedicando boa parte do seu tempo para temas referentes à sustentabilidade, que é um dos principais pilares de sua produção literária. Ela desenvolveu a metodologia consciente de educação financeira, que é direcionada às escolas, e produziu a coleção consciente de educação financeira em 2015, que é composta de 12 volumes e fundamentada também nos pilares de sustentabilidade. Senhoras e senhores, com vocês, Josi Gomes. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria enorme estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tema que está totalmente fundamentado em tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, que é a sustentabilidade. A gente vai falar aqui sobre inovação com sustentabilidade. Mas antes, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. E também fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de mudar esse mundo, o que você seria capaz? Qual a ideia que vem à sua cabeça? Então, esse é o grande desafio, eu acho que da humanidade hoje, transformar esse mundo em um mundo melhor. Dar aos nossos jovens a capacidade de se desenvolver, de empreender, dar às nossas crianças a segurança que elas precisam. Então, eu vou contar um pouquinho de como tudo começou essa história. Acho que não está passando. Bom, acho que isso. Eu vou falar sobre uma experiência que eu acho que algumas pessoas aqui talvez já tenham vivido, que é a arte de plantar. Quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, eu vivi essa experiência juntamente com meu pai, e era praticamente um ritual acompanhar as suas plantações. Ele era agricultor e desde cedo nos ensinou como plantar. Ele sempre dizia, nesses momentos, olha, você coloca em cada canteiro 3 sementinhas. Era incrível ver essa experiência aos 6 anos, porque eu não conseguia imaginar como 3 sementinhas seria possível transformar-se num grande pé de feijão. Não era o de João um pé de feijão, não era mágico exatamente, mas era como se fosse. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça, hoje presente como se fosse ontem. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui? Que significado tem isso na minha vida? As nossas vidas, elas são feitas de histórias. E cada história que a gente constrói tem um significado muito grande nos próximos dias. Então, esse marcou demais a minha vida. Esse momento era mágico demais. E a partir disso, todos os anos, praticamente, todas as safras, a gente acompanhava. Era uma brincadeira, era um ritual, fazia parte das nossas vidas. Já aos 12 anos de idade, eu também vivi um outro momento bastante marcante. Eu estava na sala da minha casa e o meu pai entrou com um saco nas costas. Esse saco tinha dinheiro, era um saco de dinheiro, era a década de 80. Quem viveu a década de 80 sabe bem os tempos difíceis que foram. Inflação que beirava aos 80%, escassez. Quem vivia no Nordeste conhecia bem a seca. Foram tempos muito difíceis mesmo. E o que aconteceu? Eu vi no semblante de meu pai uma tristeza muito grande. Eu não conseguia entender de onde vinha tanta tristeza. Como é que alguém com um saco de dinheiro nas costas podia estar triste? Daquele dia em diante, eu nunca mais vi os feijões. Nunca mais plantamos os feijões.
Depois eu entendi o porquê. Ele teve que vender a propriedade dele porque não tinha como produzir, era impossível. Foram anos realmente muito escassos. E a escassez e a necessidade e acompanhar a sociedade naquele momento, dentro daquelas dificuldades, me mexia demais comigo. Isso foi um dos pontos principais para me motivar a buscar uma profissão que me desse condição de entender melhor tudo aquilo. Eu escolhi fazer economia. E a economia, como dizem, é uma ciência que estuda a escassez, é uma ciência capaz de transformar, de multiplicar, de ensinar melhor, distribuir. Eu fiz a escolha certa. No segundo semestre de economia, eu já era sócia da Cabe Consultores, empresa em que sou sócia até hoje, ou seja, mais de 20 anos. Eu realizei muitas consultorias, sim. Eu entendi, eu me aprofundei na ideia da escassez e saí da escassez. Eu consegui, nos projetos de consultoria, levar alguns ensinamentos de como multiplicar as riquezas daquelas empresas, como torná-las sustentáveis, E qual era o segredo? O que faz uma empresa ser sustentável? O que faz uma empresa ter uma longa vida? O que faz uma empresa ter resultados? Eu fui entender exatamente que, a partir daquela vivência que eu tive quando criança, onde meu pai me ensinava a plantar, que talvez a resposta estivesse ali. Nada, absolutamente nada que a gente decida empreender, que a gente decida fazer, pode ser feito se a gente não colocar em prática pelo menos 3 pilares, que é o da sustentabilidade. O meio ambiente não trata-se apenas de uma árvorezinha que plantamos ou de um rio que passa. O meio ambiente somos nós, o universo somos nós. É a partir dele que a gente extrai todos os recursos naturais e, com a nossa capacidade inventiva, a gente pode transformar esses recursos em ideias que podem favorecer o conforto, a qualidade de vida do ser humano. E isso tudo pode ser transformado em negócio depois, pode ser transformado no que chamamos de econômico, em dinheiro, que vai fazer com que esse ciclo volte a girar de novo. Mas como podemos fazer isso se a gente não utilizar esses recursos naturais de forma consciente? Ou seja, como transformar a nossa capacidade inventiva, como fazer com que o homem desenvolva toda a sua capacidade empreendedora, se nós não utilizarmos esses recursos de forma consciente? E esse era o cerne da questão. E é isso que eu tenho falado para as empresas e para todos os negócios e empreendedores que decidem se aventurar nessa ideia de empreender. Nós saímos, nossa economia cresceu, nós saímos de uma inflação de 80%, e em 2018 fechamos com a de 3,75%. O mundo pode mudar. Nós temos capacidade de fazer esse mundo um mundo infinitamente melhor, um mundo mais produtivo, mais igual, com maior distribuição de riquezas. E é isso que a gente precisa focar. Que ideia eu posso fazer para transformar esse mundo que faça bem para a maioria das pessoas? De que forma eu posso transformar esses recursos naturais e distribuí-los de forma igual, sem agredir tanto as nossas vidas? Não podemos ignorar e não podemos deixar passar desapercebida a tragédia de Brumadinho. Onde é que a gente falhou ali? Qual é uma capacidade inventiva fenomenal de uma empresa que transforma aquele recurso natural em um determinado produto, mas faltou algo, faltou sim. Então, é nesse ponto que a gente precisa focar. A partir daí, eu entendi, e muito fortemente estava assim em mim, que eu precisava fazer alguma coisa maior. Já tinha vivido 20 anos de experiência nesse segmento da consultoria e de transformar e de ajudar a multiplicar riquezas. A escassez já não estava mais presente na minha vida. Eu já conseguia ver, conseguia ver mais diferente. Eu consegui ver empreendimento, empreendedorismo. Eu passei a viver isso. Mas eu queria levar essa ideia. Eu queria levar essa ideia para mais pessoas. Eu queria que as pessoas entendessem, desde cedo, talvez desde os primeiros anos de vida, que a gente pode empreender, que a gente tem condição sim, mas desde que a gente coloque em prática esses pilares.
Não há nada separado. Eu não tenho como falar de como ganhar 1 milhão. Não é esse o ponto principal da questão. Enriquecer. Dinheiro, economia. É um conjunto. Tudo está interligado. E aí eu resolvi escrever. Eu resolvi escrever sobre esse assunto e levar para as escolas. A ideia era transformar tudo isso que eu acreditava na sustentabilidade, transformar em livros que a gente pudesse levar para a escola e ensinar desde cedo às nossas crianças que se a gente não cuidar desse planeta, esse planeta acaba, não faz menor sentido. E a gente conseguiu. Escrevi a coleção Consciente de Educação Financeira. O tema, educação financeira, exatamente porque em 2008, com a crise econômica, a gente passou a falar mais sobre esse tema. Aqui no Brasil também se passou a falar sobre educação financeira, mas a minha preocupação era como levar a educação financeira sem entender que educar financeiramente não significa apenas ensinar a juntar dinheiro e realizar desejos. Precisávamos entender que a sustentabilidade teria que estar presente, mesmo que fosse mais contextualizado, talvez mais complicado ensinar dessa forma, mas essa seria a forma da gente tornar seres mais empáticos, mais preocupados com o todo, mais sustentáveis. Mas eu tinha que levar de uma forma que fosse interessante para as crianças, né? Eu iria falar com um público extremamente exigente, que é o público infantil. Como levar a educação financeira para as crianças, para as escolas, de forma interessante. Então, eu fiz uso das histórias. Eu passei a escrever, ilustrar, trazer esse produto de uma forma muito mais interessante para que elas pudessem sentir-se com vontade realmente de falar, e de falar numa linguagem que ela entendesse, a linguagem da criatividade. A gente fala de empreendedorismo para a criança, mas eu falo de criatividade para as crianças. É nesse momento onde a mente está fértil, onde tudo absorve, onde eles podem entender que qualquer negócio no futuro, ou qualquer empreendimento do futuro, ele pode ser um grande empreendimento e pode contribuir para ajudar as pessoas, o planeta, se a gente colocar essas lições em prática a partir desses pilares, o da sustentabilidade. Eu precisava de um incentivo maior, e nesse momento, eis que a minha filha nasce, a Júlia, hoje com 7 anos, e eu passei a entender até melhor o universo infantil. E logo eu estava fazendo o que o meu pai fazia aos 6 anos de idade, levando a Júlia para plantar feijão. E foi uma experiência, eu vendo revivendo aquela experiência, eu comprovei realmente que a gente precisava crescer. Escrevemos a coleção Consciente de Educação Financeira, de 12 livros, está presente nas escolas de todo o Brasil, e a gente tem levado esse tema assim, sustentabilidade antes, sustentabilidade em primeiro lugar. Escrevemos a segunda coleção, a série Mundo Sustentável, e também está presente em escolas de todo o Brasil, seguindo esse raciocínio, empreender com sustentabilidade. Assim a gente pode transformar o mundo. Muito obrigada.